a fé e a liderança em ação. Amém. Não é? O texto é interessante que está em Ezequiel 14, 13 e 14, que fala assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo grave transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela. Estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. O caráter de Daniel foi exemplar, pois além desse texto, o Senhor diz no verso 20, do mesmo capítulo, que estes 3 homens, Noé, Jó e Daniel, eram justos. Isso é, Daniel é colocado no mesmo nível de justiça que Noé e Jó. Ele é um dos poucos de quem Deus não fala nada de negativo. De todos os outros líderes bíblicos, ele parece se destacar dentre os demais por possuir uma combinação de qualidade. Vejamos quais são a qualidade. Antes de vermos a qualidade, nós vamos ver o pastor. Você não disse que ia mandar um abraço? Nós vamos mandar, Todo mundo, então vamos lá, vamos mandar um abraço aí pro Áureo, pra Érica, pro pessoal aí de Búzios aí, e a Érica Campos dos Goitacazes, pra Paulinha aí, também pra Shirley, pro Luiz, pra turma toda que está nos assistindo aí, que foi essa escola que nós demos lá em Búzios e tudo. E assim, que o Senhor abençoe vocês aí ricamente. Um abração. Vou mandar 6 aqui, para vocês todos aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É o pessoal de Rio das Ostras, Isso, Rio das Ostras também. Grande abraço para vocês Casimiro também. de Abreu também. Casimiro de Abreu. Então, a região estava bem representada. Então é um... abração daquele. É um geral. Geralzão. Pode ser um assim. Um geral. Vai pegar não sei, não. Ok. Mas é muito interessante, Guerra, esse texto, porque o Senhor fala isso nesse verso 14, também fala no verso 20, como você mesmo cita, e ele usa a mesma expressão. Ainda que estivessem no meio deles, Jó, Daniel e Noé, essas 3 pessoas. Então Deus coloca realmente e faz uma referência a essas 3 pessoas de uma maneira diferente. Isto é, eles salvariam a si mesmos, mas não salvariam os outros. Deus, quando ele faz isso nesse texto, ele, na realidade, ele está trazendo uma responsabilidade pessoal para todos os homens, mas ele também faz uma distinção especial nesses 3 homens e coloca esses 3 homens realmente num nível de justiça que faz uma diferença tremenda. E quando a gente olha um pouquinho da história desses 3 homens, nós vamos ver que Jó, ele foi realmente considerado justo. Então a palavra de Deus fala que ele era íntegro e justo. Então, e ele permaneceu assim, mesmo diante de todas as tentações, mesmo diante de todas as acusações, das dúvidas, das doenças, das perdas, mas ele se posicionou em Deus, não deixou de questionar Deus, e isso nós fizemos uma série de programas, inclusive, a respeito da vida de Jó, e da sua firmeza diante daquilo que ele acreditava e de como ele vivia, mas ele é considerado um justo. Noé, que foi o único justo da sua geração, sim, com certeza. Era o único que realmente foi achado e considerado como homem íntegro e justo na sua geração, tanto é que foi a única família que foi salva do dilúvio, Mas agora nós temos uma referência que é uma referência a Daniel. E é muito interessante porque essa referência que é feita a Daniel
é feita por um profeta contemporâneo a Daniel. Então, é como se Ezequiel, ou Deus estivesse falando com Ezequiel a respeito de um homem e da vida de um homem que Ezequiel conhecia. Porque eles estavam vivendo no mesmo tempo e basicamente nas mesmas condições, porque todos eles tinham sido enviados como exilados para a Babilônia. Então Ezequiel como um profeta, Daniel também como um profeta, e Deus usa Ezequiel para nos trazer essa referência extremamente interessante e linda a respeito de Daniel. Agora, há uma outra coisa interessante, porque mesmo Daniel sendo contemporâneo, né, nesse momento de Ezequiel, que é usado por Deus, nós não vemos na história de Daniel nenhum momento em que Daniel teve alguma situação que pudesse ser reprovado ou que pudesse ser tratado por Deus de uma maneira diferente. Em nenhum momento, em nenhum dos textos bíblicos, nem próprio livro de Daniel. Muito pelo contrário, Daniel ele realmente é um diferencial entre aqueles que, mesmo vivendo em condições adversas, mantém-se fiel a Deus e mantém realmente uma posição de glorificar o nome de Deus. Né? Então, isso faz de Daniel um homem diferente, realmente um homem diferente. Um homem diferente no seu tempo, com uma visão além do seu tempo, mas sem perder a perspectiva do tempo em que ele estava vivendo. E ele, muitas vezes, foi instrumento de Deus para trazer a solução de Deus para o tempo em que vivia. E isso faz uma diferença muito grande. Amém. Glória a Deus. Nós já temos aqui uma série de participações, vamos citar aqui algumas. DDD 92, lembre-se sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer. Tenha um ótimo dia, o pastor Josimar Rodrigues. Obrigado, pastor Josimar, um abraço para o senhor. DDD 92, eu não sei exatamente qual é a região, mas fica aqui a participação e um abraço para o senhor também, viu? Ok, temos outra participação aqui, DDD 79. A paz de Cristo, aceitei Jesus como Salvador há pouco mais de um ano, mas eu tenho um sério problema de inveja no meu coração. Morro de inveja de uma amiga minha, não é? E eu acho ela incrível e queria ser igual a ela. Eu luto contra esse sentimento dentro de mim, é muito triste viver assim, é mesmo. Pois me deprimo por tudo que não sou e me sinto pior ainda em ter essa inveja dentro de mim. Né? O que eu posso fazer? A pergunta dela, ela não se identifica aqui, mas é DDD 79. E aí, Guerra? Ou Rogério? É muito interessante, Rogério, essa questão da inveja. Nós temos, inclusive, há algum tempo atrás, há mais de 2 anos, um tema de um programa com esse foco, a inveja. Então, se você de repente tiver como acessar, né, então nós abordamos esse tema em um programa específico. Agora, uma das coisas que nós realmente precisamos fazer é reconhecer que esse sentimento, né, se é esse sentimento, que esse sentimento ele é um sentimento tóxico e eliminar esse sentimento. Agora, uma outra situação, e eu gostaria de trazer para você, é que muitas vezes aquilo que nós achamos que é inveja não é necessariamente uma inveja, mas sim uma referência. E isso tem muito a ver com o texto que a gente está falando hoje. Não é? Então, olha bem, nós podemos ter, por exemplo, Daniel como uma referência. Podemos. E podemos ter também Jó como uma referência, Noé como uma referência, mas o nosso foco hoje, né, é basicamente Daniel. Podemos ter Daniel como uma referência? Sim. E eu posso desejar ser como ele. Posso. E isso não é inveja.
Eu vou ter ele como uma referência, ele como um mentor, isto é, eu vou me inspirar nele e tentar fazer como ele fez e ser como ele foi. Agora, a inveja é quando eu trago isso de uma maneira que prejudica a mim, não no sentido de ser o que a pessoa é, mas de ter o que a pessoa tem. Isso. É isso que faz uma diferença. Então, você pode sim, minha irmã, olhar para essa sua amiga, você pode ver as qualidades que ela tem, reconhecer que essas qualidades que ela tem são qualidades que ela desenvolveu e algumas delas Deus deu como dons e habilidades. Pode desejar ter essas qualidades, essas habilidades, esses dons, pode. Você pode querer ser como ela, ser instrumento de Deus como ela é? Pode se inspirar nela sim. O que você não deve fazer é querer ter as coisas que ela tem e fazer disso algo que motive você e que direcione o seu relacionamento com ela. Você pode admirá-la sim, pode querer ser como ela sim, não precisa ter o que ela tem. Essa é a diferença. Ok. Olá, paz do Senhor, eu me chamo Ruth, peço oração pelo ministério Arca da Aliança, peço oração também pelo pastor Valdemir, sou da Bahia, de Itajibá, não é? Amo o programa, fiquem na paz, obrigado. E vamos orar assim aqui no final do programa, viu? Glória a Deus por isso. Vamos aqui mais à frente, temos mais uma série de participações. Bom dia. A paz do Senhor, eu preciso muito de oração porque estou desempregado, creio em Deus, mas não estou conseguindo ter paciência de esperar. Estou aflita, me ajudem. Ok, eu creio que Deus já está tratando com você, né? Eu acho que Ele já está te ajudando de uma certa forma, né? Porque a falta de paciência é um processo onde Deus está querendo trabalhar. A gente entende, né? Ou seja, da necessidade, ou seja, do emprego, nós temos os nossos compromissos. E eu sei que Deus vai abrir a porta para a sua vida. Mas, sabe, aproveite esse tempo, apesar de ser, parece incoerência, né? Nós falarmos isso, aproveitar um tempo que está desempregado, mas com certeza Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter, né? E desenvolvendo com certeza, sabe, na sua vida essas características que eu tenho certeza que nós vamos mencionar aqui de Daniel, né? Você vai aprender algumas coisas importantíssimas aqui. Então, sabe, olha, todo dia coloque a sua vida na presença do Senhor, peça que o Senhor trabalhe, né, no seu interior e possa desenvolver essas características que são tão importantes nas nossas vidas, que todos nós precisamos. E eu creio que sim, você vai crescer ainda mais na presença e principalmente na semelhança do Senhor na sua vida. Boa tarde, pastores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou Patrícia de Três Rios, Rio de Janeiro. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Nós que agradecemos pela sua vida, viu, Patrícia? Obrigado pelo seu carinho. Temos aqui uma outra participação de Mossoró. Olá, boa tarde, sou Lili de Mossoró, peço oração pelo meu esposo que ainda não é cristão, mas vai se tornar para a glória do Senhor, né? Em nome de Jesus. Ok, vamos orar assim aqui no final do programa. Olá, pastores queridos, hoje eu quero agradecer apenas. Dá vontade de trabalhar com vocês, viu? Ué, o que te impede? Nada. Obrigado pelas palavras, um salve para o mestre Rogerinho, 6 para o Guerra. Aí, Guerra. Um abração para você, Rogerão. Obrigado. Que Jesus possa continuar trilhando com vocês no caminho da paz. Paz do Senhor, o nosso querido Tiagão. Sempre aí presente, né, Tiagão? Obrigado, viu? Pela sua audiência e pelo seu carinho também. DDD 27, olá, boa tarde, a paz. Peço oração para o meu namorado, Jurani, para o Senhor abrir portas de emprego, né? Mais uma pessoa pedindo aqui. E para ele também ser liberto da bebida. É a Marta de Vitória, no Espírito Santo. Obrigado, Marta. Vamos orar aqui. Vamos ler mais um. DDD 87. A paz do Senhor, sou do Nordeste.
de um lugar que nem é cidade, é um povoado. Mas sou grato ao Senhor Jesus por pegar esse programa maravilhoso. Amém. Peço oração por mim e minha família. Me chamo Carla e dizer que o programa é muito abençoado. Passo o dia inteiro assistindo o canal, a Rede Super. Parabéns. Obrigado. O importante é que o Senhor te conhece, né? Pode ser um povoado, pode ser um lugarzinho perdidinho, entre aspas, né? No mapa do Brasil. Mas nós servimos a um Deus que é Emmanuel, que é um Deus presente, é um Deus pessoal, Ele é um Deus conosco, Ele é um Deus contigo, não é? Então Ele se importa com você, onde você estiver. Isso que é o mais tremendo e maravilhoso, não é? Sim, seguir e servir o nosso Senhor. Não é isso, Guerra? Rogério, nós temos aqui uma questão até que você citou aí, e nós já fizemos até um programa sobre isso, na questão de Daniel, a questão do caráter. Daniel demonstrou seu caráter ao se recusar a agir de forma incorreta diante de reis estranhos. Não é? Ele não aceitou, né? A questão do caráter dele levou ele a não aceitar ofertas que seriam contra ao Deus de Israel, que é o Deus que ele servia. Então os reis vieram, né, e fizeram até propostas, mas ele não aceitou. E ele colocou aquilo, né, que ele continha dentro dele, que é a fé no Senhor. E isso, não é, ele não deixou, né, e Deus citou ele ali em Ezequiel, por quê? Por conta do caráter dele. Como o pastor Rogerinho falou aqui, não tem nada que venha manchar o caráter de Daniel. Não tem nada que venha ser negativo na vida de Daniel. Nós vimos ali que do início ao fim, ele sempre foi um homem de caráter e manteve uma postura diante das pessoas. E é muito interessante, Guerra, porque Daniel, ele acabou indo para a Babilônia. Sim. No reinado de Nabucodonosor. Esse morreu, Daniel foi fiel a ele e fiel a Deus diante das situações que enfrentou com Nabucodonosor. Depois, de novo, diante do filho de Nabucodonosor, né, mesmo tendo recebido uma oferta ou uma proposta, né, do filho, que na época já era o rei, mas ele não arredou mão, muito pelo contrário, trouxe uma palavra de juízo para o filho do rei, que se cumpriu, inclusive, no mesmo dia. O texto diz que naquela noite ele foi morto. Né? Então, depois disso, ele continua servindo ao outro rei que assume, né, a Dario, e continua servindo depois que Dario também morre. Então nós vamos ver que esse caráter foi testado. E nenhum dos reis mudaram a cabeça dele. Houve as mudanças, mas ele não mudou. Ele não mudou. E não foi por falta de oferta. Não foi, não. Então, é desse jeito que nós vamos ver. As situações mudam, os reis mudam, não é? Os tempos e os governos passam, mas a pessoa que permanece fiel àquilo que ela crê e permanece fiel às suas convicções e ao seu caráter, ela permanece. Então, isso é algo que nós realmente precisamos aprender e inspirar, porque as situações vão mudar, governos vão passar, mas se você permanece fiel aos princípios do Senhor e aos princípios que o Senhor te deu para nortear sua vida, você permanece e permanece para sempre. Né? Ok. Nós temos aqui algumas outras participações. A paz do Senhor, irmãos. Ore pela minha esposa para quebrar uma barreira que está impedindo de termos relação íntima, né, no conjugal. Somos um casal novo, eu tenho 31 e ela tem 33 anos. Estamos há muito tempo sem esse costume, né, de casal, e estamos à beira da separação.
E não quero separar porque acho que não é de Deus um casal evangélico separar-se. Estamos há anos casados, sou de Barras, lá no Piauí. E aí, o que a gente pode orientar? Rogério, tem que ver se o problema é emocional ou se é biológico, não é? Você tem que ver isso. Nós não sabemos o que, né, qual tipo de problema que está tendo. Se pode ser uma questão emocional ou mesmo uma questão de relacionamento entre você e ela ou conhecimento dessa área. Então, o melhor seria vocês procurarem alguém para que pudesse orientar vocês nessa área. De preferência, né, um casal, né, que a mulher poderia orientar a sua esposa e o homem poderia te orientar. Então procure assim, os líderes de confiança que tem estrutura nessa área e tudo para poder ajudá-los. Não é? Agora eu não sei qual área que está afetando vocês. Seja ela qual for, você tem que procurar alguém para te ajudar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.